3, 2, 1, test complete. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Diário de treino Ironman Brasil 2023, episódio 15. No caos, estou no caos, estou no aeroporto de Nova York, aeroporto JFK, John F. Kennedy, é isso, JFK, na correria para fazer esse vídeo para vocês, não poderia passar em branco essa semana. Já atrasei um dia, normalmente sai de terça-feira o episódio, hoje já é terça-feira. A ideia era gravar ontem, mas na correria de sair de Boston, vir para Nova York, não consegui gravar. Mas estou aqui com vocês, tanto no YouTube como no Spotify, então seguimos. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Vamos que vamos, 15ª semana. Sem mais delongas, vamos aos números. Semana bastante atípica, por conta da viagem para cá, para os Estados Unidos. Mas eu treinei bastante na semana passada. Deram 18 horas de treino, bastante coisa. Um pouco a menos que a média. A média, aí eu diria que está em torno de 20 horas. Então um pouquinho abaixo, mas se justifica, afinal de contas, no final de semana, que é onde se acumulam os maiores volumes de treino, acabou que eu não pedalei e corri muito pouco, descansando aí para a maratona de Boston que eu fiz ontem, segunda-feira. Mas foram lá 18 horas de treino, 13 sessões. Natação, eu só nadei 2 dias na semana passada, só consegui nadar na terça e na quarta. Bike, eu pedalei 4 dias, pedalei segunda, terça, quarta e sexta. Então pedalei segunda, terça e quarta no Brasil, e aí na sexta eu pedalei aqui em Nova York. Eu e o Victor alugamos uma bicicleta e saímos para pedalar, fizemos um pedal longo de 4 horas, super recomendado. Vou falar um pouco melhor sobre isso, mas foi muito legal a experiência, valeu a pena, não é muito barato, a gente pagou $175 em cada bike, mas eram bikes muito boas, que inclusive vieram com CO2, com câmera reserva, que foi o que salvou a gente, porque a gente teve, eu tive 2 pneus furados. Se não fosse esse respaldo aí, a gente teria se ferrado no pedal, mas foi um pedal animal, falo melhor sobre isso. Corrida, eu corri 5 dias, olha que legal, 5 dias, fazia muito tempo que eu não corria tudo isso. Cheguei a correr 60 km, então eu corri na segunda, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, isso sem contar a maratona na segunda. Então só essa semana foram 5 treinos, 4 horas e meia de corrida, 60 km, foi bem bom. Uma sessão de físio na segunda-feira e uma sessão de fortalecimento na terça-feira com o Parra. Foi uma única sessão de treinos. E esses foram os treinos da semana, 18 horas, 13 sessões. Os números do Training Peaks, pegando como referência no domingo. Por conta por essa diminuição do volume em horas de treino, acabou que meu fitness diminuiu um pouco, estava em 124, foi para 122. Minha fadiga melhorou substancialmente, estava em 143, foi para 115, e o meu form foi de menos 5 para menos 4, bem próximo, mas algo especial aí, uma atenção especial para a fadiga, que para quem não lembra ou para quem não viu, volte e assiste lá quando eu expliquei os dados do Training Peaks. A fadiga fala sobre as mudanças do TSS agudamente. Então essa diminuição substancial do volume da semana passada, que eu treinei 25 horas, para a semana atual, que eu estou falando, né, que é a semana passada. Ou seja, da semana retrasada, que eu treinei 25 horas, para a semana passada, que eu treinei 18, essa diminuição de 7 horas diminuiu e muito a minha fadiga, mas não mexeu muito no meu form e não mexeu muito também no meu fitness.
interessante, coisas do TrainPix para vocês irem se familiarizando e entendendo como é que funciona o TrainPix. Esse foi o resumo total da semana. Destrinchando a semana. Então, na segunda-feira passada, sem ser ontem, na segunda-feira anterior, eu fiz um treino de pedal e um treino de corrida. Foi um treino, eu já vinha correndo aí no final de semana, no final da semana anterior, mas na segunda foi um treino um bom teste. Então eu primeiro pedalei, fiz um treino de Big Gear de 2 horas, um treino difícil, pesado, um Big Gear com alta potência. Foi difícil manter a potência, mas deu certo. E depois eu saí para correr 1 hora, não senti dor, e isso foi muito bom, isso já foi um bom sinal. Fiquei feliz, mandei um áudio feliz lá pro Ronaldo, mandei um áudio para Sabrina, que ia me atender mais tarde. Então ela me atendeu depois da tarde que eu fiz a sessão de físio. E aí fiz a físio, a gente fez lá todo o trabalho de fortalecimento, de musculatura excêntrica, enfim, tudo que eu tô explicando por aqui, e deu tudo muito certo. Então segunda foi isso. 2 horas de Big Gear de bike, mais 1 hora de pedal, mais a fisioterapia. Na terça eu pedalei 2 horas e 20, um pedal forte, de 1 hora e 40 de ritmo, então foi um treino bem interessante. A ideia do Ronaldo era, como a gente não ia ter a bike ao longo mais pro fim da semana, por conta da viagem, ele apertou o pé no começo da semana. Então na terça eu já fiz 2 horas e 20 com 1 hora e 40 forte, e depois fui nadar, e também a natação bastante ritmada, num ritmo interessante, fiz 4.000 de treino, um baita treino. E à noite ainda fiz musculação, uma musculação pesada, ou seja, na segunda e na terça-feira, nos 2 primeiros dias da semana, eu já tinha feito 6 treinos, com aí 4, 5, 6, 7, 8 horas e 20 em 2 dias, bastante tempo aí acumulado na terça. E quarta não foi diferente. Quarta também fiz bastante treino, eu pedalei 2 horas, aí eu voltei a correr, a segunda corrida da semana. O pedal de 2 horas foi um treino de 8 minutos moderado com 1 minuto forte. O Ronaldo tinha feito já isso na semana anterior. É um treino bem legal. Então aquece, depois faz 8 minutos ritmados e um minuto mais forte. E aí volta para o ritmado. Então são spikes de 1 minuto de intensidade alta, mas não volta para o leve, sim, faz um moderado e continua no moderado. É bem legal esse treino, difícil, mas legal. Depois saí para correr mais 1 hora em ritmo rodado, igual foi na segunda, com 4h30, 4h40, me sentindo bem, me sentindo sem grandes dores. Uma certa limitação no calcânio, como eu tinha sentido na segunda, mas sem dor. Não estava mancando, não estava limitando o gesto, mas tinha algo diferente ali no tendão, que era algo que eu já estava sentindo. Depois ainda nadei na hora do almoço, nadei lá na Riboc, nadei com o Felipe Santos, a gente fez um super treino lá de 4 de 1.000, bem legal, foi um treino bom. E à noite viajei, então na quarta-feira à noite eu peguei o avião São Paulo, Nova York, eu e o Vitor, passamos a noite viajando, viajamos bem, dormimos a noite toda. Chegamos aqui em Nova York na quinta de manhã, bem cedinho. Tomamos um banhão e fomos correr no Central Park. Aí eu nunca tinha vindo para Nova York. Eu já vim algumas vezes para os Estados Unidos, mas nunca especificamente para essa região. Então a ideia era ir para Boston para fazer a maratona, mas a gente fez uma parada aqui em Nova York. Ficamos 2 dias por aqui, fomos para Boston, depois voltamos para cá. Então, quando nós chegamos na quinta, a gente foi correr no Central Park e realmente é maravilhoso, é muito bonito esse lugar. Quem tem a oportunidade, quem tem a chance, vale a pena conhecer. É muito, muito interessante. A cidade é muito bonita, enfim, mas falando um pouco da parte esportiva, realmente Central Park é um lugar mágico para correr. Para pedalar também, tem muita gente pedalando que treina no Central Park, treina ciclismo real, é um parque bem largo, então dá para a galera treinar ciclismo. E não é plano, tem rolling hills, né? Então tem umas subidinhas interessantes. E aí lá a gente correu, a gente fez 1h15 de corrida, e foi só isso que eu fiz na quinta-feira. Aproveitei para passear, para conhecer alguns lugares, e na quinta-feira a gente já foi lá alugar as bikes, porque a ideia na sexta era sair bem cedinho para pedalar, e foi o que a gente fez.
Então sexta-feira saímos para pedalar, a gente alugou 2 bikes do nosso tamanho, boas bikes, não foram baratas, como disse, $175 cada uma, mas valeu muito a pena mesmo. A gente baixou no Garmin, pelo Strava, o percurso do Gran Fondo Nova York e saímos para pedalar. A gente se perdeu um pouco no começo, mas no fim das contas deu super certo. A gente foi pedalar num lugar maravilhoso, muito, muito bonito, fora de Nova York. Então, para quem não conhecia, eu não conhecia, tem a ilha de Manhattan, né, que é a ilha onde funciona Nova York, e aí você cruza a ponte, sai pelo rio Hudson, talvez, ou rio, acho que sai, atravessa o rio pela ponte, aí vai para cidades vizinhas, e aí a gente pegou uma cidade vizinha dessa e passeou, foi a coisa mais bonita. Pedalamos não muito fortes, mas fizemos um bom pedal. O Vitor, a anta do Vitor, esqueceu a sapatilha, e então ele teve que pedalar de tênis, então isso limitou um pouco, ainda bem porque ele está pedalando muito forte, então se ele tivesse sapatilha ia sofrer ainda mais, mas foi um pedal legal, foi um giro ali Z2 longo, a gente fez volume, era a ideia, mas não podia fazer muita força, porque já era sexta-feira e a maratona ia ser na segunda, mas foi um pedal longo, 4 horas, 115 quilômetros, foi bem bonito. E só fizemos isso na sexta, porque na sexta à tarde a gente pegou um trem, saiu de Nova York e foi para Boston. E aí chegamos em Boston bem à noite já, é uma viagem de umas 3 horas e meia. E aí fomos pro hotel, a gente estava num hotel perto da chegada da prova, em um hotel que fica exatamente atrás, parece que quase dentro do estádio de beisebol do Red Sox. E aí a gente chegou lá na sexta e aí a gente entrou no site para ver jogos de beisebol e tinha um jogo no sábado. A gente comprou o jogo e foi no jogo sábado. Muito legal, eu tenho uma certa vivência com o beisebol, porque na época de faculdade eu morei com um jogador de beisebol. Na minha república tinha o Curió, o Lucas Hatanaka, que é um excelente jogador de beisebol. A faculdade lá em Ribeirão, a faculdade de medicina, tem uma tradição grande no beisebol, a gente tem bons jogadores de beisebol, ainda não sei como é que está atualmente, mas a gente tinha uma seleção, tinha um baita time de beisebol, era muito legal, então conheço o beisebol e gosto do esporte, então fomos lá assistir no sábado, foi muito legal. Mas no sábado a gente treinou e fez um treino longo de corrida, a gente conheceu a cidade correndo, não existe coisa melhor na vida do que conhecer uma cidade correndo. Foi o que a gente fez. O Vitor morou em Boston, então ele fez faculdade em Boston, então ele conhecia bem, levou para conhecer as principais faculdades de Boston. Boston é uma cidade universitária, então tem o MIT, tem Boston University, tem Harvard, então a gente conheceu a cidade correndo, foi muito legal. A gente correu só 1h15 e no domingo e no sábado a gente foi lá na Expo, retirou o kit, conheceu a região, enfim. Entramos bastante no clima da prova e foi isso que rolou no sábado. No domingo a gente saiu para correr bem levinho, no domingo já amanheceu bem mais frio. Aqui em Nova York, quando eu cheguei, estava bem tranquilo o clima, estava sol. No dia que a gente pedalou, eu pedalei de jersey e bretelle normal, não coloquei nenhuma roupa de frio. No sábado em Boston um pouquinho mais frio e no domingo já entrou uma frente fria pesada, então a gente correu já com um clima bastante frio, mas foi uma corridinha bem leve no domingo, meia horinha, e aí eu aproveitei para encontrar o Morrone e o João Barnevitz. A gente fez algumas gravações pro especial da Caffeine Army Road to Boston, que em breve irá sair, vai ser muito legal. A gente gravou algumas coisas em São Paulo, eu e o João em São Paulo e o Morrone lá no Rio. E lá em Boston a gente gravou mais um pouquinho. E durante a prova eu também gravei. Vou falar disso em breve. Então no domingo foi esse trabalho aí com a Cafeína, foi muito legal. Bom, aproveitamos ali para ver, para conversar sobre a prova, cada um na sua expectativa. E no domingo a gente ficou bem tranquilo. Eu e o Vitor ficamos perna pro alto, não fizemos nada de especial.
A gente ficou no hotel, a gente assistiu o documentário sobre a Maratona de Boston, o documentário do atentado. Quem não assistiu, está disponível no Netflix. Eu achei que eu havia assistido, mas o que eu havia assistido era o filme. Existe um filme sobre o atentado, mas agora eles lançaram um documentário. E o documentário é muito legal, são 3 episódios de 1 hora mais ou menos cada um. Vale a pena assistir. A gente assistiu na véspera e foi muito, muito legal a gente ter assistido no dia anterior, porque no dia da prova deu para entender muita coisa do que estava acontecendo na prova por conta do documentário. Eu tinha assistido há muito tempo atrás o filme, então tinha algumas partes que eu não lembrava, mas foi muito legal para entrar no clima. Claro, não é um filme super legal, pelo contrário, é um filme bastante pesado, é um filme que tem uma história trágica por trás, uma história de um atentado terrorista, mas dá para entender o que a maratona significa para a cidade de Boston, para os americanos e para tudo que aconteceu e pelos motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem durante a maratona, que é o que eu vou contar. Bom, acho que foi isso da semana que já estava programada para não ser uma semana de muitos treinos, muitas horas de treino, porque na segunda-feira ia rolar a maratona de Boston não é de final de semana, ela é de segunda e ela acontece num feriado. Existe um feriado que é o feriado do patriotismo, o feriado do patriota, que não é feriado nacional, é o feriado de alguns locais específicos. Boston é uma cidade que tem esse feriado, então ela acontece, a maratona sempre acontece no dia desse feriado, por isso que é sempre na segunda-feira. Então, na segunda, a gente acordou muito cedo e foi para a prova. A prova, ela tem, se eu não me engano, acho que é 127 essa edição que aconteceu. Faltou essa informação, devia ter pego, mas eu acho que é isso, acho que é 127. É a maratona mais antiga que ainda está acontecendo no mundo. Então, óbvio, tem maratonas muito mais antigas, mas que não acontecem mais. Das que acontecem atualmente, Boston é a que tem a história mais antiga. Começou lá no final do século XIX. Tem essa questão do atentado, que esse ano completou 10 anos, então o atentado foi em 2013. E é uma maratona que tem 30 mil pessoas, 30 mil participantes, então é muita gente. E a logística, claro, é gigantesca. Já trazendo um pouco do Race Report, que é o tema do episódio. A questão logística, ela às vezes é complexa, tem alguns perrengues que a gente passa, mas são perrengues que não tem muito o que fazer. Se a gente pensar que são 30 mil pessoas correndo. Então, uma delas é a gente ter que acordar muito cedo e a largada ser muito tarde. Então, por exemplo, a gente acordou às 5 da manhã, saiu do hotel às 6 da manhã e a gente foi largar só às 10 da manhã. Ou seja, ficou 5 horas entre o horário que a gente acordou até o horário da largada. Mas isso não tem muito o que fazer se a gente pensar que a maratona ela larga de um lugar e chega em outro completamente diferente. E o lugar da chegada era onde a gente estava. Então, basicamente, a gente acordou às 5 da manhã, tomou um café no hotel, pegou bastante comida, bastante coisa para comer ao longo desse tempo, se agasalhou bastante e foi para o lugar da chegada, próximo da chegada, que é onde ficam os ônibus, e aí os ônibus levam a gente até o lugar da largada. Então, basicamente, você entra dentro de um ônibus, e um ônibus bem confortável, não era nada ruim. Você entra dentro do ônibus e anda quase 45 km, 42 km, sei lá, enfim. Anda a maratona inteira. Você não vai pelo percurso que você faz a prova, você vai pela rodovia. E aí, chegando nesse local, é uma escola, numa outra cidade. E aí, nessa escola, é um gramado bem grande, e eles montam toda uma estrutura com tendas gigantes, e fica todo mundo nessas tendas esperando até o horário da largada. Então, a gente pegou o ônibus por volta das 6 da manhã, a gente deve ter chegado ali no lugar da largada perto das 7, um pouquinho mais que 7, e a gente ficou ali 2 horas e meia mais ou menos, até as 9h30, sentado,
se tratando, comendo, conversando, enfim, era muita gente mesmo. Só que cada um tinha que se agasalhar e tinha que se acomodar do jeito que desse. Eles não forneciam muita coisa, a não ser a questão que eles seguram ali para proteger um pouco do frio. Tava muito frio, tava chovendo, mas de maneira geral assim não foi um mega perrengue. O pessoal já tá esperando por isso, então tá todo mundo agasalhado. E a galera leva de tudo, leva cobertor, calça, blusa de frio, enfim, leva um monte de coisa, leva bastante comida. Lá eles fornecem café, água, Gatorade, enfim, então assim, já é algo esperado. E a gente ficou ali. Perto do horário da largada, eles avisam, tem os horários, tem as ondas de largada, de acordo com os números. Então a Maratona de Boston, para quem não está muito familiarizado, a grande maioria das pessoas que estão participando são pessoas que se classificaram para a prova. E aí os números de largada são de acordo com os tempos, então as primeiras ondas são as mais rápidas, largam os profissionais, depois conforme as ondas vão andando, vão sendo os mais rápidos primeiros e os mais lentos largam para trás um pouco mais tarde. Eu larguei logo nas primeiras, assim, na primeira onda, que era às 10, então às 9h30 eles avisaram, e aí o pessoal começa a tirar as roupas, e aí tem locais para você deixar essas roupas, você vai doar essas roupas, eles não fazem um esquema de levar essas roupas para você lá na chegada, você vai doar. Então você tira parte da roupa, tem gente que vai tirando a roupa ao longo da prova, e foi o que eu fiz. Então eu fui para a prova com uma segunda pele e com uma luva, só isso. Talvez quando eu voltar, eu acho que eu voltarei, eu acho que eu vou com mais roupa de frio para ficar lá esperando, não para fazer a prova, porque logo com menos de 5 km eu já estava só de camisa cavada e short, correndo, mas eu acho que o tempo antes eu talvez levaria uma calça de frio, mais uma blusa velha, enfim, para deixar lá. Vi bastante gente fazendo isso. Enfim, 9h30 da manhã a gente foi até, eles têm um curral ali, só que eu achava que a gente ia meio que largar por ali, mas não foi bem isso. Você caminha e caminha bastante até o local de largada. Eu acho que essa caminhada é para acomodar todo mundo, eu imagino que fique lotado com 30 mil pessoas ali nesse caminho todo até a largada. E às 10 da manhã largou, não estava chovendo na hora que largou, e a Maratona de Boston é conhecida, todo mundo relativamente sabe dessa questão, que os primeiros quilômetros é uma descida, e é realmente uma descida considerável. Então, sei lá, até os 10 quilômetros, os primeiros 5 principalmente, mas os 10 de maneira geral, você praticamente vai no fluxo, vai descendo. Então tem que ter muito cuidado para não errar a mão, para não sair correndo muito forte, achar que você está muito forte, porque a segunda parte é mais difícil. A principal subida está ali perto do 32, que é a Breakheart Hill, 32 ou 35, uma coisa assim, então tem que segurar a onda. Enfim, a gente largou, tinha bastante gente, muita gente, mas é mais ou menos todo mundo no mesmo ritmo, porque a largada, como eu disse, é por número, e os números são de acordo com os tempos de classificação. Então, vai um pelote gigantesco, óbvio, e tem um ponto principal da prova, que é também famosa por isso, que é a torcida. Então, do momento da largada até o momento da chegada, é absurdo o tanto de gente gritando, o tanto de gente na rua, o tanto de criança, o tanto de gente com um monte de coisa para te dar, tipo água, Gatorade, laranja, tangerina, banana, um monte de cartaz, enfim, é muito legal. Em um determinado momento da prova começou a chover e a galera não saía, a galera continuou torcendo. Então assim, do quilômetro 0 ao quilômetro 42, eu vi muita gente na rua, muita gente, em alguns pontos muito mais gente. Então no quilômetro 20 a gente passa, é algo também famoso, a gente passa em frente a uma universidade que só tem menina, uma universidade feminina, e é uma gritaria que deu para ouvir do 19, assim, tava no 19, comecei a ouvir uma gritaria,
E aí eu falei, uai, que estranho. Daí fui chegando, mas é assim, um corredor gigantesco de meninas gritando e é muito legal. No quilômetro 21 também, que é a meia maratona, fica muita gente. E mais pra frente, quando entra realmente na cidade de Boston, e é também um lugar de muita gente. Assim, mais um ponto muito legal dessa prova é a quantidade de torcida, a quantidade de gente que está na rua. E eles levam muito essa questão do Boston Strong, que é uma campanha que surgiu depois do atentado. Então, esse atentado há 10 anos atrás, ao invés de amedrontar a população, foi utilizado pelos Estados Unidos e também pela população de Boston como um incentivo ao patriotismo. Então você vê o tempo todo essa questão do Boston Strong, todo mundo na rua, todo mundo faz questão de ver a prova para comemorar e para ter essa questão de patriotismo muito à flor da pele. A prova é muito boa, o percurso não é fácil, mas também não é muito difícil. Esse é um ponto interessante. Não é uma maratona com uma altimetria gigantesca, ela é rolling hills, né? Então você está a todo momento ou subindo ou descendo, tem poucos momentos que você está 100% plano, mas as subidas não são muito íngremes ou não são muito longas, a não ser uma única subida, que é essa da Heartbreak Hill, que é nesse 32, 35, mas também não é nada absurdo. Então assim, é uma maratona que ela é perigosa por conta de você se animar muito no começo e depois pagar o preço no final, mas não é uma maratona que você vai ter grandes desafios de subida. Isso é um ponto importante. As pessoas fazem bons tempos em Boston. E aí, falando um pouco da minha prova, como quem está aqui acompanhando a saga sabe que eu venho de uma lesão. A última vez que eu tinha corrido mais que 1h15 foi antes de San Juan, há 6 semanas atrás. E o mais longo que eu tinha feito especificamente para maratona foi na sexta-feira, que eu corri 1h15. Então assim, eu estava sem volume. E além disso, o Ronaldo estava no meu pé, estava rédea curta comigo para eu não me quebrar na maratona, não fazer muita força, porque a ideia dele é aproveitar essa semana, inclusive, para aumentar meus volumes, continuar aí no ciclo do Iron. Então, se eu fizesse muita força, se eu me esgotasse na maratona, eu teria que ter um tempo grande de recuperação, e isso interferiria diretamente nos treinos, mais do que já interferiu na semana anterior. Então, eu fui com bastante cautela, e realmente fui bastante cauteloso. Primeiro, eu não queria sentir dor, não queria que meu tendão calcâneo apitasse. E segundo, que eu não queria quebrar. Então eu fui o tempo todo olhando a frequência cardíaca. Eu coloquei o relógio só na frequência cardíaca e setei na mente que eu não poderia passar de 160 batimentos por minuto. Então 160 era o meu teto, eu não podia passar por nada, inclusive nas subidas. E assim foi a prova toda. Eu fui administrando. Claro, todo quilômetro meu relógio apita, ele dá lap, né? Então eu sabia os laps, os tempos que eu estava fazendo cada quilômetro. E estava dando perto de 4h15, 4h20, 4h10, enfim, dependendo ali da quilometragem. Mas foi rodando e foi ajustando. No quilômetro 32, quando faltava 10 km, eu olhei o tempo, mudei a tela do relógio e vi que estava com 2h10 ou 2h12. E aí eu pensei, se eu segurar para baixo de 5 vai dar sub 3. Aí eu resolvi apertar, e foi bom eu ter apertado, porque deu para ver que eu tinha fôlego, que eu tinha perna. Então assim, não é fácil chegar nos últimos 10 km de uma maratona com perna. Para quem já fez maratona sabe como esses últimos 10 km são 10 km que a perna está pesada e está cansada. Então eu apertei, e é muito legal para quem faz maratona. Experimentem isso um dia, chegar numa prova e segurar um pouco do ritmo, porque no final você começa a passar muita gente, e isso é muito motivante, isso mentalmente é bastante interessante.
Então apertei um pouco, fiz mais força e aí consegui fazer o sub 3, deu 2 horas e 59, foi bem na risca, foi bem legal. E foi isso. Não doeu meu tendão calcâneo, que é o primeiro ponto que deu tudo certo, não senti dor alguma. E estou relativamente recuperado, claro, depois da prova eu estava com as pernas cansadas, não tem como, correr uma maratona e não sentir dor, acho que é algo quase impossível. Então, estava com as pernas pesadas, cansadas, mas hoje já acordei bem, consegui pedalar. Então amanhã possivelmente já volto aos treinos e à rotina normal, que é bem bom, que é bem importante para mim. É isso sobre a maratona, acho que é uma maratona que vale muito a pena, claro, é a major das majors, acho que ela recebe e ela merece o título de a maratona especial, a mais especial. Eu não tenho experiência em maratonas internacionais, foi a minha primeira maratona internacional, a terceira maratona que eu faço na vida, fiz 2 vezes no Rio e agora fiz aqui em Boston, então não consigo comparar e ter algo para dizer comparado às outras, mas realmente é algo muito especial. Devo voltar, quero voltar bem, quero voltar para fazer um tempo melhor. Foi um bom tempo, óbvio. Bom, primeiro acho que só de completar, só de ter conseguido vencer essa questão da dúvida se eu ia conseguir correr ou não, isso para mim já é muito importante. Mas preciso voltar, quero voltar para fazer um tempo bom, mesmo porque o Vitor veio e destruiu, fez 2 horas e 37, João Barnevitz também 2 horas e 37. Então assim, preciso vir aí, nossa, 2,37 acho que é meio fora da minha realidade, mas fazer um bom tempo é sempre o objetivo. Race Report da Maratona de Boston feita, muito boa, prova excelente. Seguimos nos relatos e no diário de treino do Ironman Brasil 2023. Essa semana já começou, hoje eu fiz um pedalzinho de 1 hora leve. Amanhã já tem o treino e final de semana promete, vou fazer um simulado no sábado. Devo fazer um teste de 3.800 de natação essa semana ainda. Domingo pedal longo, enfim. Não percam. Na semana que vem prometo que eu entrego o episódio no tempo certo. Mas foi isso, atípico, viagem mais que especial, lugar diferente, não conhecia Nova York, não conhecia Boston, conheci, fiquei maravilhado. E mais ainda porque viajei para fazer esporte, para fazer algo que eu gosto tanto. Eu gravei muito, eu corri com a GoPro, o Vitor trouxe a GoPro da Z2 e eu corri com ela, então tenho bastante imagem. A gente vai soltar isso no diário de Boston da Cafeína e também um episódio especial da Z2, então acompanhem, que vai vir todas as imagens dessa Universidade das Mulheres, da minha chegada. Eu filmei meu último quilômetro inteiro, filmei um relato pós-prova, que eu me emocionei, eu não sou uma pessoa muito de emocionar, difícil eu chorar, mas alguns momentos ali não consegui, porque é foda a emoção, e lembra algumas coisas, e lembra da família, isso pra mim deu uma embargada na voz, mas foi isso, muito bom. Obrigado por acompanharem até aqui, obrigado por acompanharem a sequência do diário de treino. Continuem, porque está acabando. Faltam só 5 semanas, mas tem bastante coisa para acontecer. Eu tenho muito treino para entregar, muita coisa importante. E está chegando mais do que isso. Porque está chegando, começa a surgir ideias e programações para a semana da prova. Então não perca, porque assim, já tem coisas muito interessantes saindo do papel. Então acompanhem Diário de Treino Ironman Brasil 2023 do projeto Meu Doc. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fala pra galera assistir. Agora a gente já tem 15 episódios, ou seja, a gente já tem bastante horas aí pra galera assistir. E é isso. Assistir, ouvir no podcast. Valeu, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.